Uma boa noite a você, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com a sua vida. Hoje é dia de orarmos ao nosso Deus, reunião de oração, momento de devocional, de reflexão, de pensar nesse Deus maravilhoso que enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelas nossas vidas. Você é muito bem-vindo. É muito bom estar com você aqui, juntos pelas redes sociais, pelo nosso canal do YouTube, para dedicarmos ao Senhor um tempo necessário de oração, de leitura da Palavra de Deus e de descansarmos o nosso coração, trazendo a Deus os nossos pedidos de oração, sempre confiantes que esse Deus é poderoso, é forte, é bondoso e Ele sempre nos responde e Ele sempre faz o que é melhor para as nossas vidas. Chame seus amigos, convide todas as pessoas que você conhece para nesse exato momento entrarem aqui nessa transmissão e enviar os seus pedidos de oração para partilhar com a gente de um momento tão especial que é buscar a esse Deus maravilhoso. Feche seus olhos, vamos começar esta reunião como sempre fazemos, buscando a esse Deus em oração, nesse dia tão especial que esse Deus fez para nós. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, porque Tu és bondoso para conosco, Senhor. Tu és um Deus cheio de amor, cheio de graça, cheio de misericórdia, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, não para olhar para as circunstâncias da vida, mas é para olhar para a face do nosso Deus, para Jesus Cristo, nosso Senhor. E a partir disso, Senhor, sermos capacitados a viver, a enfrentar nossos problemas, a pensarmos a nossa vida de acordo com o Teu querer para as nossas vidas, Senhor. Aqui, ó Deus, entregamos as nossas vidas, nossos pedidos de oração, ó Deus, os nossos sonhos e planos, Senhor, as enfermidades, Senhor, os problemas de qualquer espécie, Senhor. Sabemos que o Senhor nos ouve, responde a nossa oração. O Senhor muitas vezes, ó Deus, nos faz esperar, mas sempre há do Senhor um propósito para a nossa vida, Deus. E é por isso que nós nos dedicamos a falar contigo, Senhor, a te buscar em oração, aqui na presença dos nossos irmãos e irmãs. Dedicamos a Ti este momento, Senhor, e pedimos, Senhor, que Tu traga consolo ao nosso coração, que o Senhor derrame a Tua paz sobre as nossas vidas, que o Senhor nos mostre quão maravilhoso é ser apacentado pelo Supremo Pastor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, nesses dias, Senhor, onde vemos tantas notícias ruins, mortes, onde vemos a propagação dessa pandemia, o pico mais alto, Senhor, muita força nos contágios, Senhor, nas mortes, ó Deus. Nós nos voltamos para Ti em oração, Senhor, porque sabemos que tudo o que acontece não está longe da Tua vontade, mas sempre está dentro da Tua vontade, porque o Senhor faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Nós que cremos em Ti, nós que Te amamos, nós que somos mais que vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Senhor, nesse dia pedimos que Tu traga, Senhor, consolo àqueles que perderam parentes nessa pandemia, aqueles que estão nos hospitais agora, Senhor, esperando, a Deus, uma vaga para internação por conta desta pandemia, mas também por causa, Senhor, de tantas e tantas doenças, tantas crises nessa nação nossa, Deus, que é tão impactada, Senhor, por notícias ruins, pela corrupção dos governos, Senhor, pela falta de recursos, pela pobreza, Senhor. Ó Deus, traga sobre esta nação um avivamento, Senhor, que parta do coração, Senhor, que parta da correção de vida, do arrependimento, Senhor, do homem buscar ao Senhor nessa nação, ó Deus, principalmente,
que é tão sofrida, que é tão atacada, Senhor, por tantos inimigos. Ó Deus, levanta em nosso meio um fogo santo, ó Deus, que nos limpa, que nos reaviva e que nos purifica de todo pecado, ó Deus. Mostra-nos, Senhor, a tua face, faz resplandecer, ó Deus, a luz do teu rosto sobre o Brasil, Senhor, e sobre todas as nações deste mundo. Nos dá, Senhor, discernimento e sabedoria, para que a gente viva não guiados, Senhor, pelo pânico, mas também, ó Deus, preocupados com o nosso próximo, cientes do que está acontecendo, ó Deus, e fazendo sempre a tua vontade, para a tua honra e tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, você que entra agora na nossa transmissão, seja muito bem-vindo. Nós estamos aqui hoje para orar por você, Essa reunião de oração se faz para que a gente pense na palavra do Senhor, mas também para que você tenha a liberdade de escrever para a gente qual o seu pedido de oração. Se não for um pedido, qual o seu agradecimento, qual o testemunho que você tem a contar para nós. Sinta-se à vontade de liberar essa boa notícia ou o pedido que você tem a fazer para Deus, porque nós estamos aqui interessados e preocupados com a sua vida, em orar por você, em colocar na presença de Deus tudo que o Senhor já conhece, mas termos por prática a oração, porque sabemos que esse Deus também nos responde quando nós buscamos a Ele com sinceridade de coração. Sendo assim, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para a gente continuar os nossos estudos na Epístola aos Romanos. Vamos hoje pensar sobre a guerra contra o pecado, e a impotência humana de fazer isso. É a continuação dos nossos estudos, cujo título é Mais que Vencedores. Eu e você somos mais que vencedores, não por nós mesmos, mas por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Romanos capítulo 7, versículo 13 a 18. Vamos falar sobre a guerra contra o pecado e a impotência humana. Abra sua Bíblia, compartilhe esse estudo, chame os seus amigos para nós agora meditarmos na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 7, verso 13 a 18, a palavra de Deus diz assim: Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Amém. Meus queridos, o apóstolo Paulo está falando de si mesmo. E está falando também da condição humana. Ele se toma por exemplo para identificar a impotência do homem que não busca Deus, do homem que anda sem Cristo no coração, de satisfazer a lei de Deus, que é santa, justa e boa, e nesse sentido dele combater o pecado, aquilo que Deus se desagrada, não deseja. Nós vemos que no versículo 10,
Paulo vai dizer que o desrespeito à lei de Deus, aos mandamentos do Senhor, produz morte. Morte. Mas a gente se pergunta, como é possível algo que é santo, justo e bom, que é a lei de Deus, chegar ao destino de produzir morte? E Paulo responde, olha, não é o mandamento da lei de Deus que produz a morte, mas sim o meu pecado. E sim a violação dos padrões divinos que faz isso. Em última análise, a causa real da morte é sempre o pecado. E a gravidade do pecado se torna evidente por causa da santa lei de Deus, que, como nós já vimos, expõe os vícios do homem, realça, coloca luzes naquilo que Deus se desagrada. Paulo diz que a lei de Deus é como se fosse uma caneta marca-texto realçando os nossos erros e dizendo que se nós agirmos assim ou deixarmos de agir quando Deus nos manda agir, nós estamos portanto, desagradando ao Senhor, estamos em pecado e, portanto, somos réus de toda a santa, perfeita e boa lei de Deus. Como já está evidente essa ideia, Paulo nos concede uma visão da sua própria vida diária. Ou seja, ele nos mostra a sua experiência antes, durante e um pouco depois da sua conversão. Ele vai dizer o seguinte, olha, antes eu vivia a parte da lei, mas quando chegou o mandamento, o pecado reviveu e eu morri. Na Epístola aos Gálatas, Paulo afirma que depois da sua conversão, lá no caminho de Damasco, onde Jesus aparece para ele, ele diz que ele, depois de convertido, depois que ele tem esse encontro marcante com Jesus, que o cega, mas que abre os olhos da sua alma para enxergar a graça de Deus, ele escreve a Epístola aos Gálatas e diz que depois que isso aconteceu, ele não foi imediatamente para Jerusalém, nem consultou pessoas, mas ele sai e vai para a região da Arábia, onde ele passa 3 anos. E ele fica ali certamente refletindo que tipo de homem ele tinha sido até então. E o que esse encontro radical com Jesus havia quebrado no seu coração. Certamente ele pensou em coisas como, por exemplo, o apedrejamento de Estevão, o assassinato de vários cristãos em massa, a perseguição que se instaurava na igreja e outros mártires cristãos que foram, de fato, pessoas que deram a vida por não negarem o nome de Jesus. Imagina que reflexão isso. Imagina que culpas este homem chamado Paulo, chamado Saulo de Tarso, não é isso? Que culpas esse homem não carregou no seu coração? E quando ele, convencido de quem realmente era, isso vem para ele como um choque de realidade. Foi então que, pela graça de Deus, o velho fariseu Saulo de Tarso morre e nasce, portanto, Paulo, apóstolo de Cristo. A pergunta, então, ela é emblemática quando a gente lê o versículo 13. Ele diz assim, olha, acaso o que é bom, ou seja, a lei de Deus, se me tornou em morte? E Paulo responde essa pergunta, de modo nenhum. Pelo contrário, a causa está no pecado. O problema é o pecado. Porque o pecado, para se revelar como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei de Deus, causou-me justamente a morte. Para que, pelo mandamento, veja isso, né? Como a lei de Deus realça o pecado em nós. Pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. O pecado, meus irmãos, é um vírus letal. Não é isso? O pecado é um câncer, é uma metástase que destrói o ser humano e que não deve ser tratado com pouco caso. Embora nós saibamos que há muitas e muitas pessoas
que fazem vista grossa para isso. O pecado não é apenas uma violação da santa lei de Deus, mas como diz Agostinho de Hipona, o pecado é o amor fora de ordem. O pecado consiste em nós amarmos mais o que não é de Deus do que nós amarmos mais ao Deus perfeito, santo, reto, justo e bom. O problema não está na lei de Deus, mas sim na impotência humana causada pelo pecado. O pecado nos torna imperfeitos e impotentes de agradar a esse Deus de forma perfeita. E Paulo continua no verso 14, olha, a verdade, ele vai explicar o que ele está dizendo, olha, a verdade é que nós sabemos que a lei de Deus é espiritual, ela é obra de Deus, ela é um reflexo da mente de Deus que reflete atributos de Deus. No verso 14, Paulo começa esclarecendo que ele não está tentando ali descobrir alguma brecha na lei de Deus, alguma falha na santa lei de Deus, para se justificar como ser humano. Não. Quando a lei de Deus o expõe como sendo ainda mais pecador, Paulo diz assim, eu sei e nós sabemos que a santa lei de Deus é espiritual. Ou seja, Paulo não é aquele tipo de teólogo que dedica a vida a questionar as Escrituras, mas ele crê nas Sagradas Escrituras, em cada palavra que se encontra no Antigo Testamento como verdade divina. Paulo não busca encontrar defeitos no texto, mas ele quer olhar para o texto, para todas as Escrituras do Antigo Testamento e encontrar muitos defeitos nele mesmo. Ele não tem dúvidas. A lei é espiritual, além de santa, porque é feita por um Deus santo, 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 e o mandamento do Senhor é sempre santo, justo e bom, tudo isso porque a lei é obra de Deus, produto do Espírito Santo, que por meio de seus mandamentos demonstra sempre a justiça, a misericórdia, a graça, o amor e a santidade de Deus. Agora Paulo pega tudo isso e faz um contraste. Ele diz, eu, porém, eu, todavia, sou carnal. A lei de Deus é espiritual, mas eu sou carnal e vendido à escravidão do pecado. Veja que contraste, meus irmãos. A mesma bondade, perfeição, pureza de Deus, que é absoluto em tudo, não é atribuído ao homem. O homem é carnal e vendido à escravidão do pecado. Paulo está dizendo assim, olha, ele não está dizendo, eu estou na carne, eu estou vivendo em pecados, eu estou numa situação aqui de adultério, eu estou aqui vivendo com vícios que eu não consigo me controlar, sendo controlado pela carne, como se ele estivesse assim, se deleitando na prática de algum pecado específico, como um vício, por exemplo, mas ele diz, eu sou carnal, eu sou uma pessoa vendida. Estar na carne, queridos, significa a gente ser controlado por uma natureza humana pecaminosa, sempre desejando viver longe de Deus, de forma que quem está na carne, não pode agradar a Deus. Uma pessoa assim descrita não é crente. Mas Paulo não diz eu estou na carne, ele diz eu sou carnal, ou seja, eu sou pela minha própria natureza alguém que se opõe ao mandamento justo, perfeito e bom da lei de Deus. A lei de Deus é espiritual, perfeita, divina, e ser carnal, portanto, é ser imperfeito, é ser impotente na luta contra o pecado e, portanto, vendido como um escravo ao que o pecado proporciona. Paulo traz à tona o Salmo 51. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Palavras do rei Davi. E tem mais. Verso 15. Paulo diz assim, porque eu nem mesmo compreendo, perceba isso, eu nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir. Sabe por quê? Porque eu não faço o que eu prefiro.
e sim o que eu detesto. Eu não faço o que eu prefiro e sim o que eu detesto, é Paulo dizendo o seguinte, olha, além de eu me reconhecer como pecador, eu me considero um ser ambíguo, paradoxal, contraditório, hipócrita, muitas e muitas vezes. Eu faço o que eu detesto e não o que eu prefiro. Vejam como é que é esquisita a natureza humana. A nossa ética, meus irmãos, a nossa ética e a nossa moral diante de Deus são imperfeitas. Paulo está dizendo que o homem mais moralmente perfeito e honesto é capaz de enganar a si mesmo e pensar que está acima de tudo, agindo muito bem. O cristão de verdade não pensa assim. Ele faz coro com o apóstolo Paulo e diz, olha, aquilo que eu estou fazendo, eu não aprovo com a minha mente, pois não o que eu quero fazer é o que eu faço, mas o que me aborrece, o que eu detesto, é justamente, meus irmãos, o que a gente se flagra muitas e muitas vezes fazendo ou dizendo ou agindo. É muito fácil da gente encontrar hoje pessoas que digam o seguinte, olha, eu sou uma pessoa que ora muito e confio muito no Senhor. E essa mesma pessoa ser flagrada em situação de pânico e desespero, muitas vezes por nada. É muito comum encontrarmos pessoas hoje que dizem, nós temos que ler as Escrituras. O importante e o problema da igreja hoje é que nós não estamos lendo a Bíblia, quando essa mesma pessoa jamais leu as Escrituras ou não compreende o que lê. Não é isso? Paulo diz, nós fazemos não aquilo que aprovamos, mas aquilo que detestamos porque somos pessoas carnais e vendidas à escravidão do pecado. Ok? Logo ele traz à tona o que ele vai dizer em outra epístola. A carne milita contra o espírito milita contra a carne. Nós somos assim, imperfeitos e impotentes de agradar ao Senhor. E Paulo vai dizer no verso 16, ora, se faço o que não quero, se eu faço o que eu não quero, eu consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo o seguinte, eu sou pecador, sou carnal, sou vendido à escravidão do pecado, sou uma pessoa cheia de ambiguidades, e ainda por cima, eu dou provas contra mim mesmo quando os meus erros esbarram na santa lei de Deus. Quando eu peco, eu estou dando a mim mesmo um atestado de incompetência, concordando com a lei que é boa e mostrando que Deus está muito certo ao meu respeito. Olha a humildade da pessoa. Olha o que a gente perceber a nossa própria constituição, a nossa própria essência. E qual é a prova real disso? Paulo diz no verso 18, porque eu sei. Né? O verbo saber no idioma grego é um verbo utilizado nas ciências exatas, na matemática. É uma certeza como 2 mais 2 são igual a 4. Eu sei que em mim mesmo, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Olha como isso é marcante. Na minha carne não habita bem nenhum. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo assim, olha, John Locke está errado, porque o homem não é uma tábula rasa. Paulo está dizendo que Jean-Jacques Rousseau não está com a razão quando ele diz que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Não! Vamos reler o texto? Eu sei que em mim, na minha carne, não habita bem nenhum, porque querer fazer o bem, ou seja, agradar a Deus, ajudar ao próximo, praticar boas obras, tudo isso, meus irmãos e amigos, nós temos no campo das intenções, mas não está em nós o efetuar essas intenções. Apenas aquele que começou em nós uma boa obra e que é fiel para completá-la até o dia de Cristo é que nos dá as condições
de efetuar esses bons desejos que temos. Jesus Cristo, nosso Senhor, disse o seguinte: eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor, e todo ramo que estando em mim e der fruto, o Pai limpa para que dê mais fruto ainda, e o ramo que não dá fruto, o Pai corta e atira no fogo. E Jesus vai dizer: permaneçam em mim e nas minhas palavras, porque se assim vocês fizerem, vocês darão muito frutos, porque sem mim vocês nada poderão fazer. O apóstolo Paulo diz: o bem está em nós, o querer o bem está em nós, mas o realizar, o praticar de fato, pertence ao nosso bondoso Deus que opera nos nossos corações. Se fosse esperar de nós, meus irmãos, nada de bom aconteceria. Tudo que fazemos de bom é por intermédio do agir de Deus nas nossas vidas. Paulo fala com humildade essas palavras. Isso é importante a gente entender. Paulo fala com humildade essas palavras, reconhecendo quem ele é. Eu sou pecador, imperfeito, débil, totalmente depravado, contraditório nas atitudes e totalmente carente da graça e da misericórdia de Deus. E, meus irmãos, é assim que o crente no Senhor Jesus precisa se sentir hoje. A impotência humana, veja, a impotência humana diante de Deus é um fato terrível, mas quando nós a reconhecemos e nos voltamos para Jesus, Ele nos fortalece, nos perdoa e nos preenche com a certeza de que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. A guerra contra o pecado é necessária. É necessário que a gente se levante hoje contra os nossos próprios erros. Mas perceba, a arma do crente nessa guerra não é a sua superioridade moral ou o seu senso ético de justiça, mas sim a suficiência que vem somente de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós precisamos declarar para nós mesmos: eu sou impotente, eu sou totalmente impotente de batalhar contra os meus pecados, de fazer o bem contra o meu próximo, porque na minha carne não há bem algum, porque eu sou vendido à escravidão do pecado, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, o meu Senhor, de quem vem a minha suficiência, por meio de quem eu sou suficiente para essas coisas. Nós precisamos declarar, queridos, para nós mesmos, como pessoas impotentes, mas que se entregam para Cristo, que é todo poderoso. Ele venceu na cruz. Ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno. Ele deu a sua própria vida para nos salvar, afastando de nós o castigo eterno, afastando a condenação que vem da lei, para que hoje a gente se entenda como seres humanos impotentes diante do pecado, mas totalmente dependentes da graça e da misericórdia desse Deus. E é assim que tem que ser, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Pense nessas coisas. Isso é importante da gente entender hoje, porque sendo assim, nós reconhecemos que somos mais do que vencedores, porque apesar de impotentes que somos, Jesus Cristo é a nossa suficiência, Ele que nos preenche, é Ele quem completa a boa obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Vamos orar, meus irmãos, vamos falar com esse Deus que é bom, que é maravilhoso, e que sempre nos completa, que sempre nos dá ânimo, nos dá esperança, nos dá a vida eterna por meio de Cristo. É hora de você que escreveu os seus pedidos de oração e os irmãos que estão aqui olharem para esses pedidos, porque nós vamos agora orar por todos eles, entregando na presença de Deus e confiando no propósito do Senhor, que sempre, sempre, sempre nos abençoa. Senhor, nós te louvamos por mais uma reunião de oração, Senhor,
por mais um estudo devocional da Tua Palavra, Deus. Fazemos isso, Senhor, porque gostamos, porque temos prazer, porque necessitamos disso, Senhor. Porque sem olhar para a Tua Palavra e sem orar, meus irmãos, não somos crentes verdadeiros, Senhor. Precisamos orar, precisamos falar contigo e precisamos sempre do alimento sólido, Senhor, das Tuas sagradas Escrituras, Deus. Senhor, Te louvamos porque por meio de Jesus nós somos mais que vencedores. Senhor, e entendemos hoje o quão impotentes nós somos por causa do pecado, mas também, Senhor, entendemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, perdoa os nossos pecados, levanta as nossas vidas e nos faz instrumentos do reino de Deus, discípulos, Senhor, discípulos do Teu Evangelho. E é assim que nós queremos ser, ó Deus. Não está em nós, Senhor, o bem. O querer o bem está em nós, ó Deus, mas não efetuá-lo. Precisamos, Senhor, do Teu auxílio, da Tua intervenção nas nossas vidas. E pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor transforme quem somos, ó Deus, que o Senhor nos cultive, que o Senhor nos aprimore, ó Deus, que o Senhor nos transforme a cada dia, mais e mais, ó Deus, em pessoas que honram a Cristo nos seus corações, que não andam de mãos dadas com o pecado, Senhor, mas que têm prazer na Tua santa lei, Senhor. Senhor, igualmente, nós pedimos a Ti pelos pedidos de oração agora feitos, Senhor, sabendo que Tu os responde, ó Deus, sabendo, ó Deus, que muitas vezes o Senhor retarda a resposta, Senhor, para que haja crescimento no nosso coração, ó Deus. Ensina-nos, Senhor, também a esperar em Ti, a, Senhor, confiar nos Teus propósitos, Senhor, a agir de acordo com a Tua vontade, ó Deus, mas sem desespero no coração, sempre confiantes no Senhor, porque a nossa vida pertence a Ti, Senhor, e a Ti pertencem todas as coisas, ó Deus. Seja, Senhor, com o desanimado, seja, Senhor, com o enfermo, com aquele, ó Deus, que não tem mais forças para viver, ó Deus. Levanta essas vidas, Senhor, faz o bem, ó Deus, de acordo, Senhor, com a Tua palavra, de acordo com a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, meu irmão e minha irmã, que você tenha uma semana abençoada, que você olhe para as notícias, olhe para o mundo, olhe para a sua vida, sempre com a perspectiva do reino de Deus, sempre com a visão de que Jesus Cristo nos transformou em mais do que vencedores por meio da cruz do Calvário, por meio do sacrifício da sua obra redentora sobre as nossas vidas. Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus.